O barulho cortou o ar como uma lâmina. Uma risada alta, debochada, que ecoou por todo o salão e fez as conversas pararem. Eu estava ali, sentado sozinho naquela mesa do canto, com o garfo no ar e o prato pela metade, quando reconheci a voz. Era ela, minha ex-esposa, e ao lado dela, o homem que agora ocupava o lugar que um dia foi meu. 6 meses tinham passado desde que assinamos os papéis do divórcio. 6 meses desde que ela disse que precisava crescer, se encontrar, viver coisas novas. Eu aceitei. Fui maduro. Dividi tudo de forma justa. Segui em frente com dignidade. Mas naquele momento, sentado naquele restaurante elegante, vendo ela entrar de mãos dadas com ele, senti algo diferente. Não era raiva. Era desconforto, constrangimento. Aquela sensação de estar no lugar errado, na hora errada, mesmo sabendo que eu tinha todo o direito de estar ali. Ela fingiu surpresa quando me viu. Um sorriso forçado se abriu no rosto dela, mas os olhos entregavam. Ela sabia que eu estaria ali. Talvez não fosse coincidência. Talvez fosse exatamente o que parecia ser, uma mensagem. Mas a mensagem não veio dela. Veio dele, o parceiro. O homem que agora ria alto demais, gesticulava demais, falava demais. Ele apontou na minha direção e fez um comentário. Não consegui ouvir tudo, mas ouvi o suficiente. Algo sobre homem solitário. Algo sobre não saber cuidar de mulher. Algo sobre quem paga pensão e fica sozinho mesmo assim. As mesas ao redor pararam de conversar. Os garçons diminuíram o passo. E eu, ali no centro daquilo tudo, senti o peso de cada olhar. Mãos tremendo, nó na garganta, vontade de sumir. De desaparecer. De nunca ter escolhido aquele restaurante naquele dia. Mas eu não reagi. Respirei fundo. Terminei meu copo de água. Pedi a conta. Paguei com calma. Levantei da mesa e saí. Com dignidade. Com a cabeça erguida. Mas por dentro, eu estava destroçado. Não pela separação. Não pelo fato de ela estar com outro homem. Mas pela humilhação pública. Pela forma como fui exposto. Pela risada que ecoou enquanto eu passava pela porta. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, inscreva-se no canal. E me diz de qual cidade você está assistindo essa história. Porque o que eu vou contar a seguir vai mudar tudo. Essa humilhação que senti na sexta-feira à noite não foi o fim da história. Foi só o começo. Porque na segunda-feira seguinte, os papéis se inverteram completamente. E eu nem precisei fazer nada. Eu não planejei vingança. Eu não arquitetei nada. A vida simplesmente colocou as cartas na mesa. E quando a verdade veio à tona, a humilhação deixou de ser minha e passou a ser dele. Mas calma. Eu preciso te contar o que aconteceu antes daquele encontro no restaurante. Porque nada disso faz sentido sem contexto. Nada disso se explica sem você entender quem eu sou, quem ela é, e principalmente, quem ele realmente é. Meu nome não importa. O que importa é que durante 12 anos eu fui casado. 12 anos de construção. 12 anos de parceria. 12 anos de planos, sonhos, conquistas. Tivemos 2 filhos. Construímos uma vida juntos. Eu sempre trabalhei muito. Sempre fui focado. Sempre priorizei minha família acima de qualquer coisa. Sou empresário. Comecei do zero. Construí minha empresa tijolo por tijolo, cliente por cliente, contrato por contrato. Não foi fácil, mas foi honesto. Foi sólido. Foi real. Ela sempre esteve ao meu lado durante a construção. Ou pelo menos eu achava que sim. Até que um dia ela me disse que não era mais feliz, que precisava de tempo, que precisava de espaço, que precisava se encontrar. Eu não entendi de imediato, mas respeitei. Propus terapia de casal. Ela recusou. Propus uma viagem, um tempo juntos, uma pausa na rotina. Ela disse que não ia adiantar. Então aceitei o divórcio. Não porque eu queria, mas porque eu não ia prender ninguém ao meu lado à força. O processo foi amigável. Dividimos tudo de forma justa. A casa ficou com ela e as crianças. Eu fiquei com o apartamento menor e o direito de ver meus filhos nos fins de semana. Paguei tudo que era justo. Não briguei. Não criei confusão. Assinei os papéis com a sensação de que estava fazendo certo. E segui em frente. Ou pelo menos tentei. 2 semanas depois da separação, ela já estava com alguém. 2 semanas. Eu não queria acreditar, mas as evidências estavam ali. Fotos nas redes sociais. Comentários de amigos em comum. Olhares de pena quando eu encontrava conhecidos na rua. E o homem ao lado dela não era qualquer um. Era o tipo de pessoa que chama atenção. Vendedor de carros de luxo. Aparência impecável. Roupas de marca. Relógio chamativo.
Redes sociais cheias de fotos em restaurantes caros, carros importados, viagens internacionais. O tipo de vida que parece perfeita. O tipo de sucesso que todo mundo quer ter. Ou pelo menos aparenta ter. No começo, eu tentei não ligar. Eu sabia que comparação era veneno. Eu sabia que redes sociais mentem. Eu sabia que aparência não é realidade. Mas é difícil não sentir nada quando você vê sua ex-esposa, a mãe dos seus filhos, ao lado de alguém que parece ter tudo que você levou anos para conquistar. É difícil não se perguntar se você foi substituído, se você não foi suficiente, se tudo que você construiu não valeu nada. Amigos começaram a comentar. Sempre com cuidado, sempre com aquele tom de quem quer ajudar mas não sabe como. Um dia, um amigo próximo me disse: "Você sabia que ele está tentando entrar no consórcio empresarial?" Eu não sabia, mas deveria saber, porque eu faço parte do conselho avaliador daquele consórcio, e o nome dele estava na minha mesa há 3 semanas. Eu simplesmente não tinha conectado os pontos até aquele momento. Comentários de amigos, olhares de terceiros, sussurros quando eu entrava em algum lugar. Aquela sensação de que todo mundo sabia de algo que eu preferia ignorar. Eu tentei manter o foco. Eu tentei seguir em frente. Eu tentei não deixar que aquilo me afetasse. Mas é impossível não sentir nada quando você percebe que a vida que você construiu foi substituída em 2 semanas. É impossível não questionar. Não duvidar. Não se sentir pequeno. E foi exatamente assim que eu me senti naquela sexta-feira à noite, no restaurante. Pequeno, insignificante, humilhado. Mas o que eu não sabia naquele momento é que a verdade estava prestes a vir à tona. E quando ela viesse, tudo mudaria. Se você já sentiu que foi substituído, que não foi suficiente, que alguém te trocou por uma versão melhor, comenta assim aqui embaixo, porque você não está sozinho. E essa história não termina aqui. Na verdade, ela está só começando. Porque depois daquela sexta-feira de humilhação, veio o fim de semana. E no fim de semana, eu tive tempo de pensar. De processar. De conectar pontos que estavam soltos na minha cabeça. E na segunda-feira, tudo mudou. A verdade veio à tona. E com ela, a maior reviravolta dessa história. O sábado amanheceu pesado. Acordei com aquela sensação de ressaca emocional, mesmo sem ter bebido nada além de água na noite anterior. A cena do restaurante não saía da minha cabeça. A risada dele, o olhar dela, os sussurros das pessoas ao redor. Tudo ecoava como um disco arranhado que não para de repetir o mesmo trecho. Tentei me distrair. Liguei para meus filhos. Conversamos por videochamada. Eles estavam bem, animados. Contaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos para o fim de semana. Fingi que estava tudo bem. Fingi que eu estava inteiro. Mas por dentro, algo estava quebrado. Não era orgulho ferido. Não era ciúme. Era algo mais profundo. Era a sensação de ter sido ridicularizado publicamente por alguém que nem me conhecia de verdade. No domingo, um amigo me ligou. A gente se conhece há mais de 15 anos. Ele é empresário também. Constrói pontes, literalmente. Engenheiro civil. Trabalha com obras pesadas, contratos grandes, licitações complicadas. A gente sempre se encontra para tomar um café e falar sobre negócios, sobre vida, sobre os desafios de empreender no Brasil. Dessa vez, a conversa foi diferente. Ele começou perguntando como eu estava. Eu disse que estava bem. Ele insistiu. Disse que tinha ouvido falar do que aconteceu no restaurante. Notícia viaja rápido em círculos pequenos. Eu não quis entrar em detalhes. Só confirmei que sim, foi desconfortável, mas que eu estava seguindo em frente. Foi aí que ele soltou a bomba. Você sabia que ele está tentando entrar no consórcio? Consórcio? Que consórcio? O nosso. O consórcio empresarial da cidade. Ele mandou documentação há umas 3 semanas. Está pedindo aprovação para virar parceiro comercial. Você não sabia? Eu congelei. Claro que eu não sabia. Quer dizer, tecnicamente eu sabia. Eu faço parte do conselho avaliador. Eu recebo pilhas de documentos toda semana. Nomes, CPFs, CNPJs, análises de crédito, propostas de negócio. Mas eu nunca tinha conectado o nome dele com a figura dele. Nunca tinha associado o vendedor de carros de luxo, o novo namorado da minha ex-esposa, com aquele pedido de parceria que estava na minha mesa havia semanas. E de repente, tudo fez sentido. Passei o domingo revisando documentos. Liguei meu notebook. Abri os arquivos. Procurei o nome completo dele. Encontrei. 3 semanas atrás,
Ele havia enviado um pedido formal de entrada no consórcio empresarial. O consórcio é uma rede de empresários da região. A gente se junta para fazer negócios maiores, dividir riscos, ampliar oportunidades. Não é qualquer pessoa que entra. Existe um processo de análise. A gente avalia histórico financeiro, idoneidade, capacidade de honrar compromissos. E o meu papel, como membro do conselho, é justamente esse: analisar os candidatos e votar pela aprovação ou não. Eu nunca imaginei que um dia estaria analisando a vida financeira do homem que estava ao lado da minha ex-esposa. Abri o dossiê dele. Comecei a ler com atenção. Primeira página: dados pessoais, endereço, profissão. Vendedor autônomo de veículos de luxo. Segunda página: declaração de renda. Os números chamaram minha atenção. Renda mensal declarada estava ali, preta no branco. Não era ruim, mas também não era condizente com o estilo de vida que ele ostentava nas redes sociais. Terceira página: histórico de crédito. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Múltiplos empréstimos, alguns quitados, outros em atraso, cheques devolvidos, protestos em cartório. Nada absurdo, nada que caracterizasse fraude, mas definitivamente não era o perfil de alguém financeiramente sólido. Continuei lendo. Quarta página: bens declarados, um apartamento, 2 veículos, investimentos. Tudo parecia razoável no papel, mas algo não batia. Eu conhecia o apartamento. Tinha visto nas fotos que minha ex-esposa postava. Era um prédio novo, luxuoso, na região nobre da cidade. O tipo de imóvel que custa caro, muito caro. Fui atrás. Liguei para um corretor que é meu conhecido. Perguntei sobre aquele endereço específico. Ele confirmou: apartamento de alto padrão, aluguel mensal acima de R$ 5.000. Aluguel, não comprado, alugado. E segundo meu corretor, o locatário estava com 2 meses de atraso no pagamento. O proprietário estava considerando acionar a justiça. E os carros? Ah, os carros. Aqueles sedãs importados que apareciam em todas as fotos. Aqueles símbolos de sucesso. Eu sabia que ele trabalhava com venda de veículos de luxo. Faz sentido que ele tivesse acesso a carros bonitos. Mas será que eram dele? Liguei para outro contato, um amigo que trabalha com financiamento de veículos. Passei a placa de um dos carros que apareciam com frequência nas redes sociais. A resposta veio rápido: veículo consignado, não pago, ainda com parcelas em aberto, em nome de uma concessionária, não dele. Ele estava usando carros de mostruário, carros que tecnicamente não eram dele, carros que qualquer vendedor de veículos de luxo tem acesso, mas que nas redes sociais pareciam propriedade pessoal. Quanto mais eu investigava, mais a fachada desmoronava. Viagens internacionais? Financiadas no cartão de crédito, com parcelamento longo. Restaurantes caros? Sempre marcando as mesmas pessoas, sempre em eventos promocionais ou lançamentos onde a conta era dividida. Relógio de marca? Réplica de qualidade, mas réplica. Eu não estava buscando isso. Eu não estava procurando defeitos. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, analisando a viabilidade financeira de um candidato ao consórcio. Mas o que eu estava descobrindo era muito mais do que números. Era uma vida construída em aparências. Um castelo de cartas prestes a desmoronar ao menor vento. E minha ex-esposa? Será que ela sabia? Será que ela tinha consciência de que o homem ao lado dela não era exatamente o que parecia ser? Eu não tinha certeza, mas suspeitava que não. Ela sempre foi cuidadosa com dinheiro. Sempre foi equilibrada. Ela não se deixaria envolver com alguém financeiramente instável, a não ser que ela também tivesse sido enganada pela fachada. A não ser que ela também tivesse acreditado na versão editada da vida dele. Aquela versão que aparece nas redes sociais. Aquela versão que todo mundo quer acreditar. Aquela versão que parece perfeita demais para ser real. Segunda-feira chegou, e com ela, a reunião do consórcio. A reunião acontecia toda segunda quinzena do mês, sempre no mesmo lugar. Sala de reuniões de um hotel no centro da cidade. 8 empresários ao redor da mesa. Café fresco. Água mineral, documentos impressos, pauta do dia, análise de novos candidatos a parceiros comerciais. 3 nomes na lista. O dele era o segundo. Cheguei cedo. Cumprimentei todos. Sentei na minha cadeira de sempre. Respirei fundo. Eu sabia o que precisava fazer. Eu sabia o que era certo, mas também sabia que aquilo ia mudar tudo. A reunião começou. Primeiro candidato analisado e aprovado sem problemas. Segundo candidato. O nome dele foi chamado. O coordenador do conselho começou a apresentar o dossiê. Profissão, área de atuação,
proposta de negócio. Tudo parecia normal, até que chegou a parte da análise financeira. Foi aí que eu levantei a mão, pedi a palavra. Todos me olharam. Eu disse, preciso declarar conflito de interesses. A sala ficou em silêncio. Conflito de interesses? Como assim? Eu expliquei. Conheço o candidato pessoalmente. Não posso ser imparcial na análise. Prefiro me abster da votação. O coordenador agradeceu pela transparência. Disse que eu estava agindo corretamente. E seguiu com a análise. Outros membros do conselho começaram a fazer perguntas. Perguntas técnicas. Perguntas sobre números. Perguntas sobre histórico. E as respostas, quando cruzadas com os dados, não fechavam. Deixa um like se você acha que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Porque o que aconteceu naquela sala de reuniões não foi vingança. Foi justiça. Foi a vida colocando cada coisa no seu devido lugar. E o melhor de tudo? Eu nem precisei dizer nada além do necessário. Os números falaram por si. A documentação falou por si. A verdade falou por si. A votação começou. Cada membro do conselho tinha o direito de fazer perguntas antes de votar. E as perguntas começaram a surgir naturalmente. Um dos membros perguntou sobre o histórico de crédito. Outro questionou a compatibilidade entre renda declarada e estilo de vida. Um terceiro levantou dúvidas sobre a capacidade de honrar compromissos de longo prazo. Eu permaneci em silêncio. Não precisei dizer nada. Os números estavam ali. A documentação estava ali. E quando você coloca tudo junto, quando você analisa com frieza e objetividade, a verdade se torna inegável. Risco alto. Histórico instável. Capacidade financeira questionável. A votação foi unânime. Candidatura negada. Não por questões pessoais. Não por vingança. Mas por análise técnica. Por responsabilidade comercial. Por proteção do consórcio e de todos os seus membros. Saí daquela reunião com um sentimento estranho. Não era alegria. Não era satisfação. Era algo próximo ao alívio. Alívio por ter feito o certo. Alívio por ter mantido a ética mesmo quando poderia ter sido influenciado por emoções. Alívio por saber que a justiça não precisa ser fabricada. Ela simplesmente acontece quando você deixa a verdade falar. Voltei para o escritório. Voltei para a rotina. Voltei para o trabalho. Não contei para ninguém. Não postei nada nas redes sociais. Não busquei validação externa. Simplesmente segui em frente, porque eu sabia que a informação ia chegar até ele. E quando chegasse, ele saberia que a vida cobra, que aparências enganam, e que mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Terça-feira, ele recebeu a notificação formal. Candidatura ao consórcio empresarial negada. Motivo: análise de risco financeiro. A notificação era padrão, fria, burocrática. Não mencionava nomes, não dava detalhes. Apenas informava a decisão e agradecia o interesse. Eu não estava lá quando ele recebeu, mas imagino a reação, a surpresa, a revolta, a sensação de injustiça, porque ele provavelmente achava que ia ser aprovado facilmente. Ele provavelmente contava com aquilo. Talvez até tivesse prometido para alguém. Talvez até tivesse assumido compromissos baseados naquela expectativa. E de repente, não. Negado. Sem explicações detalhadas. Sem direito a recurso. Apenas não. Minha ex-esposa começou a questionar. Amigos em comum comentaram. Ela ligou para ele. Como assim não aprovaram? Você não tinha dito que era certo? Você não tinha dito que já estava praticamente dentro? O que aconteceu? E ele não tinha respostas. Porque ele também não sabia exatamente o que tinha acontecido. Ele sabia que tinha sido negado. Mas não sabia por quê. Não sabia quem tinha votado contra. Não sabia que eu estava naquele conselho. E mesmo que soubesse, não mudaria nada. Porque a decisão foi técnica. Foi baseada em dados. Foi irreversível. Discussões começaram a surgir entre eles. Pequenas rachaduras na fachada perfeita. Pequenos questionamentos sobre coisas que antes eram aceitas sem dúvida. E quanto mais ela questionava, mais ele se irritava. E quanto mais ele se irritava, mais ela desconfiava. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. A semana passou. Eu continuei focado no trabalho. Fechei contratos. Atendi clientes. Participei de reuniões. Busquei meus filhos para o fim de semana. Vida normal. Vida real, vida construída com solidez e não com aparência. Enquanto eu seguia minha rotina, do outro lado, a situação dele começava a desmoronar. Não porque eu tinha feito algo, mas porque a verdade tem um jeito de se espalhar. As pessoas começam a perceber. As contas começam a vencer. As cobranças começam a chegar.
E quando você constrói uma vida baseada em crédito e aparência, basta uma pequena rachadura para tudo começar a ruir. 2 semanas depois daquela segunda-feira fatídica, voltei ao mesmo restaurante. Não foi proposital, não foi planejado, foi apenas coincidência, ou talvez destino. Sexta-feira à noite novamente, mesma mesa, mesma hora, mas dessa vez eu não estava sozinho, estava com um cliente importante, um investidor de fora do estado. Estávamos fechando um negócio de 7 dígitos, expansão da empresa, novos mercados, novos contratos. A conversa fluía naturalmente, números sendo discutidos, projeções sendo apresentadas, apertos de mão sendo dados. E foi nesse momento que eles entraram, minha ex-esposa e ele, novamente, mas o clima era diferente, completamente diferente. Ele não estava mais expansivo, não estava mais sorridente, não estava mais confiante. Ele parecia tenso, cansado, preocupado. Ela também. Não havia mais aquele brilho nos olhos. Não havia mais aquela empolgação. Eles se sentaram em uma mesa distante. Conversavam baixo. Ele mexia no celular com frequência. Ela olhava ao redor com desconforto. E então, ele me viu. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Talvez menos que isso. E naquele segundo, eu vi algo nos olhos dele. Não era raiva. Não era desafio. Era reconhecimento. Era a percepção de que as coisas tinham mudado, de que a humilhação que ele tinha me causado 2 semanas atrás agora não fazia mais sentido, porque enquanto eu estava ali, conduzindo negócios reais, fechando contratos reais, construindo crescimento real, ele estava lutando para manter uma fachada que já não se sustentava mais. O investidor ao meu lado não conhecia nenhum dos dois, não sabia da história, não sabia do passado. Para ele, eu era apenas um empresário sólido, com visão de futuro, com capacidade de crescimento. E foi assim que ele me tratou durante toda a reunião. Com respeito, com admiração, com confiança. A conversa ficou alta naturalmente. Não por arrogância, mas porque estávamos empolgados com o projeto. Estávamos discutindo números grandes. Estávamos falando de expansão internacional. Estávamos planejando algo que levaria anos para se concretizar. E tudo aquilo ecoava pelo restaurante. Não porque eu quisesse que ecoasse, mas porque era genuíno, era real, era sólido. Em certo momento, o investidor mencionou o consórcio empresarial. Ele conhecia alguns membros. Ele sabia da seriedade do grupo. Ele elogiou o fato de eu fazer parte. Disse que aquilo demonstrava credibilidade. Disse que só empresários sólidos eram aceitos naquele círculo. E continuamos conversando. Naturalmente. Sem forçar nada. Sem buscar atenção. Apenas dois profissionais discutindo negócios. Do outro lado do salão, ele tentou cumprimentar o investidor. Levantou-se da mesa, caminhou na nossa direção, estendeu a mão, disse algo sobre já terem se visto em algum evento. O investidor respondeu com educação, mas com frieza. Um cumprimento rápido, formal, distante, e voltou imediatamente a atenção para mim, para nossa conversa, para nosso negócio. Ele voltou para a mesa, sentou-se. E poucos minutos depois, eles pediram a conta, levantaram-se e saíram, discretamente, sem alarde, sem provocações, sem risadas altas, sem comentários maldosos. Simplesmente saíram, e eu nem olhei na direção deles, não porque estava sendo arrogante, mas porque eu estava genuinamente envolvido na minha conversa, estava genuinamente focado no meu negócio, estava genuinamente vivendo minha vida. E essa foi a maior inversão de papéis. 2 semanas antes, eu era o humilhado, o solitário, o homem que não soube segurar a mulher. 2 semanas depois, eu era irrelevante. Eu estava tão ocupado construindo coisas reais que ele simplesmente deixou de existir no meu radar. E isso, essa indiferença genuína, foi mais poderoso que qualquer vingança planejada. Comenta a verdade se você acredita que a melhor resposta para humilhação não é reação, é evolução. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu não precisei me vingar. Eu não precisei planejar nada. Eu apenas continuei sendo quem eu sempre fui. Continuei trabalhando. Continuei construindo. Continuei crescendo. E enquanto eu fazia isso, a vida se encarregou de colocar cada coisa no seu lugar. Ele me humilhou por 5 minutos em público. Eu me respeitei por 6 meses em privado. E adivinha qual atitude teve consequências duradouras? Adivinha qual caminho levou a resultados reais? Adivinha quem ainda está crescendo e quem está tentando sustentar uma mentira? Nos dias seguintes, recebi uma mensagem. Era a dela, minha ex-esposa.
A mensagem era curta, educada, mas carregada de significado. Dizia que ela precisava conversar comigo, que era importante, que não era sobre os filhos, mas sobre algo pessoal. Eu levei algumas horas para responder. Não por maldade, mas porque eu precisava pensar em como lidar com aquilo. No final, respondi com tranquilidade. Disse que se fosse sobre os filhos, eu estaria sempre disponível. Sobre qualquer outra coisa, não havia necessidade. A resposta dela veio rápido, insistente. Disse que precisava muito falar comigo, que tinha descoberto algumas coisas, que estava confusa, que precisava de alguém que conhecesse a realidade dela. E eu entendi o que estava acontecendo. Ela tinha descoberto. Descobriu que o apartamento era alugado. Descobriu que os carros não eram dele. Descobriu que a vida ostentada nas redes sociais era uma construção cuidadosa de imagens e não de realidade. Descobriu que o homem ao lado dela não era exatamente quem dizia ser. E agora, ela estava perdida. Porque ela tinha deixado um casamento sólido, uma vida estável, uma construção de 12 anos, por uma promessa que se revelou vazia. Eu poderia ter sentido alegria, poderia ter sentido satisfação, poderia ter sentido que a justiça tinha finalmente chegado. Mas não foi o que eu senti. Eu senti pena. Pena dela. Pena da situação. Pena de como as coisas tinham se desenrolado. Porque no final, ela também era uma vítima. Vítima de uma ilusão. Vítima de uma mentira bem contada. Respondi novamente. Disse que entendia a situação. Disse que não guardava rancor. Disse que ela sempre poderia contar comigo como pai dos nossos filhos e como alguém que a conheceu profundamente. Mas deixei claro que sobre nós, não havia mais nós. Que aquele capítulo tinha sido encerrado. Que eu tinha seguido em frente. Que ela também deveria seguir. E que cada um de nós precisava lidar com as consequências das próprias escolhas. Não disse isso de forma cruel. Disse de forma honesta. Porque era verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor que a mentira. Ela agradeceu. Disse que entendia. E a conversa terminou ali. Sem drama. Sem grandes revelações. Sem finais cinematográficos. Apenas dois adultos lidando com as consequências de decisões tomadas meses atrás. E ele? O que aconteceu com ele? Ele desapareceu das redes sociais. As postagens constantes pararam. As fotos em restaurantes caros sumiram. Os carros de luxo deixaram de aparecer. A fachada foi retirada. E o que sobrou foi silêncio. Ele não foi preso. Não faliu. Não teve nenhum colapso público dramático. Ele simplesmente se recolheu. Voltou para a realidade. Voltou para uma vida mais condizente com o que ele realmente tinha. E talvez tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. Porque viver de aparências é cansativo. É insustentável. É uma corrida que você nunca consegue vencer porque sempre há alguém com um carro mais caro, uma casa maior, uma vida mais impressionante. E quando você constrói sua identidade em cima disso, você está construindo em areia movediça. 6 meses depois daquela sexta-feira no restaurante, minha vida estava completamente diferente. A empresa tinha crescido. Novos contratos assinados. Novos mercados explorados. Novos funcionários contratados. Eu estava construindo algo sólido. Algo real. Algo que ia perdurar. Meus filhos estavam bem. A relação com eles tinha se fortalecido. Passávamos mais tempo juntos. Conversávamos mais. Eu estava presente de verdade e não apenas fisicamente. E eu tinha encontrado um equilíbrio. Não estava em nenhum relacionamento novo. Não estava buscando substituir ninguém. Estava apenas vivendo, trabalhando, construindo, crescendo. E estava em paz com isso. Minha ex-esposa terminou o relacionamento com ele. Não foi imediato. Levou algumas semanas. Mas eventualmente aconteceu. Ela começou a reconstruir a vida dela. Com dignidade, com responsabilidade, com foco nos filhos. Continuamos mantendo uma relação cordial por causa das crianças. Nada além disso. Nada menos que isso. Apenas dois adultos que um dia foram casados e agora são pais compartilhando responsabilidades. E está tudo bem assim. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser exemplar. Precisa apenas ser funcional e respeitoso. E conseguimos isso. A lição que eu aprendi com tudo isso é simples, mas profunda. A humilhação que você sofre hoje não define quem você é amanhã. A reação que você tem no momento da dor não precisa ser explosiva para ser eficaz. A vingança planejada nunca é tão poderosa quanto a justiça natural que acontece quando você simplesmente continua sendo íntegro. Eu poderia ter reagido naquela sexta-feira. Poderia ter levantado da mesa e confrontado ele. Poderia ter feito uma cena.
Poderia ter buscado formas de destruir a imagem dele publicamente, mas não fiz nada disso. E foi exatamente por não fazer nada disso que a vida se encarregou de mostrar a verdade. Quando você mantém sua dignidade, quando você mantém seu foco, quando você mantém sua integridade, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Não precisa ser imediato, não precisa ser dramático, mas acontece. Por que construções falsas não se sustentam? Por que aparências enganam por um tempo, mas não para sempre? Porque a realidade sempre cobra a conta, e quando cobra, cobra com juros. Eu não precisei fazer nada além de continuar sendo quem eu sempre fui, um homem que trabalha honestamente, que constrói com solidez, que cuida dos filhos, que mantém a palavra, que respeita compromissos. E isso, no final das contas, vale mais que qualquer vingança, que qualquer humilhação pública, que qualquer tentativa de destruir alguém. A humilhação que eu sofri naquele restaurante durou 5 minutos, mas o respeito que eu mantive por mim mesmo durou 6 meses e continua até hoje. Ele me humilhou em público por alguns instantes, mas eu me respeitei em privado todos os dias. E quando você coloca essas duas atitudes lado a lado, quando você compara os resultados de longo prazo, fica claro qual caminho vale a pena seguir. Não é o caminho da reação impulsiva, não é o caminho da vingança planejada. É o caminho da integridade mantida. É o caminho da construção constante. É o caminho de quem sabe que a vida é longa e que as escolhas de hoje têm consequências que vão muito além do momento presente. Se você está passando por algo parecido agora, se alguém te humilhou, se alguém te desprezou, se alguém te fez sentir pequeno, eu quero te dizer uma coisa. Não reaja no calor do momento. Respire fundo. Mantenha sua dignidade. Continue construindo sua vida. Continue sendo íntegro. Continue fazendo o que é certo mesmo quando ninguém está olhando, porque no final, não é a reação explosiva que faz diferença, é a consistência silenciosa, é a construção diária, é o respeito que você tem por si mesmo quando ninguém mais está prestando atenção. E quando você faz isso, quando você mantém esse caminho, a vida se encarrega do resto, a verdade aparece, a justiça acontece, e a humilhação que você sofreu se transforma em lição aprendida e em força conquistada. Deixe um super tank se essa história fez sentido para você. Se você entendeu que a melhor vingança não é planejar a queda de alguém, mas continuar subindo enquanto a gravidade faz o trabalho dela. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu não derrubei ninguém. Eu apenas continuei subindo. E enquanto eu subia, quem estava construído em mentiras naturalmente desabou. Não por minha causa, mas por causa da própria fragilidade da construção. E essa é a maior lição de todas. Construa em rocha, não em areia. Construa com verdade, não com aparência. Construa para durar, não para impressionar. Porque no final, o que impressiona passa, mas o que dura permanece. O tempo passou e cada dia foi se ajustando sozinho, como peças caindo no lugar quando a poeira da explosão baixa. 6 meses depois daquele jantar que parecia marcar minha derrota, me peguei vivendo com mais leveza do que jamais imaginei ser possível. Acordava cedo, sem peso no peito, e o trabalho ocupava minha mente de um jeito saudável. Projetos novos surgiam, contratações, parcerias inesperadas, e pela primeira vez em anos, senti orgulho do caminho que trilhei. Os lapsos de autoquestionamento foram substituídos pela satisfação de uma rotina honesta, sólida. Aos poucos, minha energia deixou de ser desperdiçada com comparações e começou a alimentar novas ideias. A empresa prosperava mais rápido do que meus próprios sonhos davam conta. Voltei a cuidar de mim, um novo esporte, leituras, tardes com meus filhos. Descobri pequenas alegrias, da pizzaria de bairro ao cinema antigo da cidade, e transformei cada detalhe simples em combustível para minha paz. As relações à minha volta mudaram também. Alguns amigos se afastaram naturalmente, outros se aproximaram. Percebi quem realmente torcia por mim, quem sentia minha vitória como uma vitória própria e quem só sabia aparecer nas derrotas. Esses laços, testados pelo tempo e pelas circunstâncias, se fortaleceram. Com meus filhos, o vínculo era diferente. Eles sentiam, mesmo sem entender, que o clima era mais leve, menos tenso. Passei a buscar ouvir mais, falar menos, apoiar e orientar sem invadir. Vi cada sorriso, cada conquista deles, como pequenas vitórias minhas também. E minha ex-esposa? Mantivemos a relação respeitosa, voltada aos filhos. Éramos adultos cuidando dos próprios pedaços, trocando informações básicas, mantendo distância saudável. O tempo esfriou as mágoas, deixou apenas o essencial, responsabilidade e respeito mútuo.
Soube por conhecidos que ela estava reconstruindo a vida, com dignidade e coragem, sem pressa para recomeçar outra história. A mudança nela era visível. Ela também aprendeu, à força, que o brilho fácil apaga rápido. O tal parceiro sumiu do radar, deixou de ostentar, parou de aparecer nos eventos, não frequentava mais os lugares de antes. As pessoas deixaram de falar, mas o que ficou marcado era o quanto tudo era frágil. Lembrei de uma fala antiga do meu avô: se o chão é de vidro, basta pisar firme uma vez. E foi isso. Ele pisou, o vidro quebrou, não sobrou nem reflexo. Mais de uma vez parei para pensar em tudo o que tinha acontecido. Era fácil alimentar o discurso do "foi melhor assim" ou fingir indiferença absoluta. Mas a verdade é que todo mundo sofre, não existe superação sem dor, nem evolução sem autocrítica. Passei por fases difíceis, me perguntei 1000 vezes onde errei, se tinha feito tudo o que podia. A resposta nunca foi simples, mas veio com o tempo. A gente não controla tudo, não impede ninguém de se iludir, não segura quem já decidiu partir. O que resta é o que você faz com isso. Resolvi construir, olhar para frente, investir em quem não desiste fácil e em projetos longevos. Foi assim que silenciosamente dei a volta por cima. Sem espetáculo, sem holofotes. No fundo, entendi que muita gente está esperando a grande reviravolta pública. Esperam que você dê lição de moral, que exponha, que rebaixe quem te derrubou. Mas a verdadeira vitória quase sempre é silenciosa. Não mora na vingança planejada, mora na dignidade cultivada dia após dia. Assim como as mentiras reveladas, a verdade surge quando a poeira senta e a vida já se reinventou. E no final, quem zomba por 5 minutos pode simplesmente desaparecer pela própria irrelevância. Quem se constrói, ainda que lentamente, permanece. Se hoje você passa vergonha, é ridicularizado em público, sente vontade de sumir e reagir, respira. Lembra que não existe humilhação mais duradoura do que perder o respeito próprio. E ninguém pode tirar isso de você se você não entregar de bandeja. A maior resposta não vem no mesmo tom, vem na mudança do foco, vem na solaridade de quem não precisa provar mais nada para plateia alguma. Se a verdade demora, tudo bem, ela vem, sempre vem. Construções sólidas só não resistem ao tempo quando a base já nasceu comprometida. No final das contas, importa menos o quanto alguém te fez tropeçar e mais o quanto você levantou e caminhou para longe do lugar da queda. O fato é esse: ninguém transforma dor em aprendizado sendo perfeito. A gente acerta, erra, perdoa devagar, perde tempo com raiva, fantasia pequenas vinganças e um belo dia, percebe que essas batalhas não desviam a grande rota. O que te fortalece mesmo é a soma dos dias em que você segue digno quando todo mundo apostaria que você ia desabar. É o poder de silenciar, de não se nivelar por baixo, de continuar sorrindo mesmo sem querer. Isso é o que permanece. Talvez alguém, em algum lugar, ainda queira saber quem ganhou essa história. A resposta é menos emocionante do que esperam. Ninguém ganhou um troféu. Ninguém caiu de um palco. O troféu é o silêncio em paz, a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e saber que a verdade correu o percurso dela, que as escolhas têm consequência, e que a justiça, mesmo discreta, sempre visita quem constrói com verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, se provocou reflexão ou coragem para enfrentar o seu momento difícil, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu apoio. Eu não venceria nada sem quem me acompanha. E talvez essa seja a maior vitória, saber que a gente nunca está realmente sozinho, mesmo nos dias em que parece que o mundo inteiro quer nos virar as costas. Obrigado por ouvir, obrigado por estar aqui, obrigado por construir junto comigo uma comunidade onde a verdade importa e a dignidade é celebrada. Até a próxima!